Onde for, o que for, o que serei. E no episódio de hoje do programa Santo André na Lupa, vamos conhecer um pouco mais da Vila Floresta, bairro que faz divisa com o Jardim Bom Pastor e também com a Vila Valparaíso. Aparentemente uma área tranquila, mas que também esconde uma porção de personagens e histórias fascinantes da nossa cidade. O local abriga músicos, bares e artistas que dão ao bairro características quase únicas. E você sabia que no meio desse bairro podemos encontrar uma big band daquelas que homenageiam os medalhões do estilo como Glenn Miller, Dizzy Gillespie e, é claro, além da Frank Sinatra. É isso mesmo, e o líder dessa banda, chamado X-Jazz Orchestra, é o Sérgio Moraes, que nos recebeu para um papo e também para muito som. Então, meu nome é Sérgio Oliveira de Moraes, né? O pessoal me conhece como Sérgio Moraes, tenho 59 anos. E minha relação com música é desde criança mesmo, né? A minha mãe me incentivou, me colocou no piano, né? Com 6 anos. E a minha família era humilde, né? Meu pai é operário, né? Da indústria, e na hora de comprar o piano ferrou, né? Muito caro. E aí a gente frequentava uma igreja que tinha uma banda de crianças, assim, uma banda marcial. Aí que eu tive contato com instrumento de sopro. Mas na época era muito difícil, né, estudar música, né, era década de 70, 60, né. Então, eu fui estudar música mesmo depois que eu me formei na faculdade, né. Aí eu conheci a Fundação das Artes, né, numa época que o estudo lá de música era de graça, assim. Foi uma experiência fantástica. E lá que eu tive o contato com as big bands. Eu, quando criança, eu já escutava, né? Glenn Miller, Louis Armstrong, né? O pessoal achava que eu até era meio louco, né? Então, na época do Dancing Days, né? Das discotecas, eu estava escutando Glenn Miller, Louis Armstrong, Tom Rossi, né? Vários ícones do jazz, né? E aí chegou uma hora, né, de decidir, né, se eu realmente fazia uma carreira musical. Aí eu fiquei meio com medo, não tive muita coragem. Aí eu tentei levar as coisas em paralelo, né? Aí fui para a indústria química, né? Trabalhei 33 anos na área de pesquisa, desenvolvimento, que tem muito a ver com música também, né? Você desenvolver processos, né, de produção, né? A arte é um pouco isso, processo, né, de produzir arte, né? Você fazer um arranjo, né, tem todo um processo, né, musical, né, que você tem que seguir, né, para o resultado ter mais chance de dar certo. Então isso me ajudou muito também. E depois que eu me formei na Fundação das Artes, eu falei, puxa, vamos montar uma big band, porque eu não tinha mais relação com a escola, né? Você se forma e acabou, né? Segue a tua carreira, né? E aí que eu comecei a chamar os amigos, né? A trabalhar a Big Band, né? Essa formação que é maravilhosa, né? Eu acho uma coisa fantástica. E aí a gente teve uma primeira banda, né? A gente até conseguiu trabalhar na televisão. A gente fez uma série na Record. E depois o SBT contratou a gente para fazer um trabalho lá. E aí a gente ficou uns 7 anos, né? Meu nome é Rolf Oxenhofer, eu sou descendente de alemães, tá? Tenho 61 anos. Minha relação com a música desde a infância, desde criança, igual o Sérgio, né? Também cresci dentro da igreja, tudo mais. Sempre fui incentivado dentro da música. E também fiz alguns anos de piano, naquela ocasião eu era adolescente ainda, era muito difícil, né? Existia muito bullying em cima de quem, se você fosse, por exemplo, do sexo masculino fazendo piano, eu sofria bullying por conta disso, até perseguição na rua, né? Mas nunca desisti não. A X-Jazz é a formação de Big Band tradicional, né? Mas é uma formação grande. A Big Band tem várias formações, tem formações reduzidas também, né? Mas a nossa é a formação maior. Então são 4 trompetes, 5 trombones, 5 sax,
e a cozinha, que a gente chama, né? A seção rítmica e harmônica, que é piano, guitarra, baixo e bateria. E tem uma percussão também. Então, a influência do jazz é Gray Miller. Eu gosto muito de Gray Miller, a sonoridade, né, dos anos 30. Eu tenho arranjos que eu fiz, eu peguei um tema, né, e coloquei o Gray Miller tocando junto, né, com aquela sonoridade do Gray Miller. Né. Sam Nestico também é um arranjador fantástico, também que eu fiz uma homenagem também num tema da banda. E também Ted Jones, né, da família Jones, né, Quincy Jones. Ted Jones também é um arranjador que eu gosto muito. Um dos que eu mais gosto é Michael Brecker, Bob Mintzer. O Michael Brecker, ele é mais, digamos assim, para vocês entenderem, é um pouco mais agressivo no jeito de tocar. E o Bob Mintzer é um cara mais na paz, suave. Então, atualmente, eu estou estudando Bob Mintzer. É difícil, porque a gente quer arrancar as coisas do instrumento e nem sempre é assim, tá? E, óbvio, né, as big bands, as que o próprio Sérgio já citou, né? Isso a gente tem que ouvir sempre. Então, essas influências. E sempre, todo músico tem que ter um bom mestre na sua retaguarda. Eu faço aula até hoje, né? 2 vezes por mês, né? Com a pandemia, acabamos fazendo aula online e tal, mas agora está voltando presencial. Mas eu continuo estudando técnicas de improvisação. Aquilo na primeira música, não sei se você viu que tem, cada hora alguém vai fazer alguma coisa dentro do tema, aquilo é a improvisação, é onde o músico toca em cima da harmonia, mas não em cima de nota escrita, ele cria em cima daquele trecho, tá? Então houve um momento para cada um hoje, então. E para você ter uma ideia da diversidade da Vila Floresta, é nesse bairro que podemos encontrar a Sociedade Orquidófila de Santo André, que nasceu em 1956 e que desde então dissemina a arte de plantar e cultivar orquídeas a quem se interessar. A sede da sociedade fica na divisa da Vila Floresta com a Valparaíso. Meu nome é Bruno Raimundo Wolff, né? Eu tenho 76 anos e cultivo orquídeas desde a década de 80. Aí eu me filiei à SOSA na mesma época e passei a ser assíduo a partir do início dos anos 90. A associação ela foi fundada em 1º de maio de 1956 com o nome de Clube de Orquídeas do ABC e posteriormente mudou o nome para a Sociedade Orquidófila de Santo André, sendo quase que exclusivamente de Santo André. Logo após a fundação da nossa associação, não havia sede, então as reuniões eram na casa dos associados da época. E um período também a gente se reunia na antiga biblioteca, lá na Coronel Alfredo Flacker. Eu sou o Mauro Sérgio Armelim Ferreira, hoje estou como presidente da sociedade, estou com 59 anos, eu me envolvi com a orquídea graças ao meu irmão. O meu irmão que tinha as orquídeas na casa dele, ele tinha amizade com um produtor de lá da COFAP, que era o Luiz Barreto, que trabalhava para o Kaczynski, que era o dono lá da COFAP. Então, meu irmão tinha umas orquídeas e as crianças começaram a crescer. E o que ele fez? Deixou comigo, aí o vírus pegou e continua até hoje. Praticamente desde o início que a sociedade participa, né, das atividades da cidade. Todo mês de abril nós realizamos a nossa exposição anual e também durante o ano participamos de exposições pelo Brasil. Hoje nós temos um vínculo junto com o CRISA, que é o Centro de Referência do Idoso de Santo André. Então, a cada 15 dias temos o curso de o que é uma orquídea e como se replanta uma orquídea. Então, curso básico. Fora isso, nós temos, além da nossa exposição,
que é no começo de abril, nós temos os cursos lá, que é dado gratuitamente ao público que tem interesse. Frequentando tem de 10 a 12 membros por causa da pandemia, né? Mas aqui já chegou a ter 40, 50 pessoas vindo. Então, é uma reunião familiar, né? A orquídea é apenas o meio, porque o pessoal vem para ver os amigos, né? Rever, conversar, tirar dúvidas, mostrar as suas orquídeas. E aí a gente aprende também. E como em diversos outros bairros de Santo André, na Vila Floresta também existem locais que servem boa comida e bebida gelada. O Floresta Pub, comandado por Kleber Toledo, é o destino de andreenses de todos os bairros, principalmente aos finais de semana, quando rola a famosa roda de samba aqui no bar. Lembrando que o Kleber produz a própria cerveja que é vendida aqui no bar e que vão desde estilos clássicos como Pilsen e IPA, passando até por alguns bem diferentes como o Stout e o White Beer. Ao todo, são 6 torneiras de chopp trincando. Meu nome é Kleber José de Toledo, sou nascido aqui em Santo André, né? Minha formação é um pouco variada, eu já fiz técnica em eletrônica, já fiz elétrica no Senai, fiz Ciências Sociais na Fundação Santo André, de lá eu fui fazer uma especialização em Economia do Trabalho na Unicamp e fiz mestrado em Ciência Política. Então minha área de atuação, na maior parte do tempo, foi lecionar mesmo, né? Só que em 2014, eu comecei a fazer cerveja com um camarada, meio que de brincadeira, e com o tempo a coisa foi ficando séria. Em 2016, aí eu lancei minha marca aqui na Vila Scarpelli. Eu morava um pouco mais para cima aqui, e aí eu lancei a minha marca, que era Praieira, né? Fazia cerveja. Então, comercialmente, a cerveja começou aqui na Vila Scarpelli, né? Começou na Vila Scarpelli. E aí, em 2016, foi andando, né? Eu fui morar em Camburi, a partir de 2017. E aí eu fui fazer a cerveja com a água da nascente de lá. E fui um dos pioneiros a fazer cerveja no Litoral Norte, porque tinha 1 ou 2 marcas na época. E aí nessa eu tava já com a minha marca e tal, migrei pro chopp também. Né? Então antes era a garrafa, migrei para o chopp e aí veio a pandemia, cara. E eu tinha sempre assim a ideia de que um bar seria um pouco a minha cara, assim, eu queria fazer dar certo e mesclar um pouquinho com esse lance de Camburi, né? Um pouco o lance de ter floresta, de ter mata. E aí eu abri esse bar faz 2 anos, no meio da pandemia, né? Acreditando bastante no meu trabalho, né? No chopp que eu produzo, né? E aí a ideia foi essa, trazer um pouquinho de música pra galera, né? Então tem esse lance da galera ficar à vontade no bar externo. Então o espaço interno do bar ele é pequeno, né? Então, mas a galera do pessoal ficar à vontade. Então quem fuma, né? Pode ficar à vontade aqui fora. Tem um lance de boteco, né? Como eu tô numa vila que tem bastante boteco, então eu quis aproveitar um pouquinho essa característica do boteco mesmo, né? Só que tem a cerveja artesanal. A vila aqui já tem um histórico de samba, né? O Bar da Kika, que é aqui em cima, já teve bastante roda de samba, alguns músicos saíram daqui, né, do samba, e aí eu tentei resgatar um pouquinho essa tradição que a vila já tinha, de ter roda de samba, né? E aí a gente montou um grupo aí de samba aqui, com o tempo, um samba de raiz, né? Mas aí sempre tem uma MPB, sempre tem um DJ também que discoteca e tal, mas eu tenho a limitação do som, eu não posso, o bairro é bem residencial, então eu não posso ter um som até muito tarde, então geralmente é num sábado, começa tarde, termina 8 horas da noite e tal, para não incomodar a vizinhança, né? Mas é mais pela tradição da vila que sempre teve samba mesmo. Né? Eu passei a gostar de produzir cerveja porque eu sempre gostei de beber cerveja, né? Aí eu falei, vamos tentar unir o útil ao agradável. Mas depois que eu comecei a frequentar algumas feiras, fui para o Oktoberfest em Blumenau, eu comecei a ganhar interesse, né? Pela cerveja artesanal. E assistindo assim, vendo alguns tutoriais, eu percebi que até montar o equipamento não era uma coisa tão difícil. Então eu falei, peraí, que vamos adaptar essa panela aqui, vamos fazer, né? Vamos fazer adaptações com bomba e tal. E aí um pouco dessa questão de montar uma engenhoca mesmo, né? E produzir a breja, né? É um bar geralmente para a galera sentar, trocar uma ideia, né? Tomar um chopp, comer uma porçãozinha que a gente faz aqui e tal. Então acho que é mais isso mesmo. A vila é bem tranquila, né? Então tem aquele lance, tem espaço para estacionar o carro, então o cara não fica preocupado, né? Será que vai ter estacionamento? Será? Então o pessoal chega e fica à vontade. Qualquer hora que ele chegar aqui, vai ter lugar para ele parar o carro, né? Fácil acesso de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano.
Eu produzo aqui na Vila Floresta, né, o chopp, né, agora no galpãozinho. Antes eu produzia aqui nessa cozinha pequena, então ela era limitada. Hoje eu consigo produzir 800 litros mês. Essa é a minha produção mensal, é de 800 litros, né. Cada receitinha minha sai 100 litros. Então minha capacidade de produção mensal são 100 litros. Mas eu trabalho também com chopp de outros fornecedores, de alguns amigos, né. Então não trabalho só com o meu chopp, não. Meu chopp é o carro-chefe, mas eu consigo também trazer chopp de outros fornecedores aí. E para quem gosta de uma boa leitura, é possível encontrar no bairro a Biblioteca Municipal da Vila Floresta, com livros de diversas categorias. O equipamento de leitura fica dentro do CESA Vila Floresta, na rua Parintins, número 344. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do programa Santo André na Lupa, em que nossa cidade roda pelos bairros para levar até você histórias de personagens que fazem do município um lugar que respira arte, música, gastronomia e muitas outras coisas relacionadas à cultura. A gente se vê no próximo episódio.